O que que acontece? Quando a gente pensar em construir filmes, ou seja, fazer alguma coisa diferente de vídeo, né, a coisa mais importante é pensar em termos de emoção, né? O que que você vai construir, como é que você vai passar para as pessoas esse conteúdo. Então, no caso aqui, nós temos 6 capítulos, né, 6 trilhas, onde que a minha visão, a mais importante de tudo, que tu tem que estudar muito, seria essa primeira, tá? E claro que daí com isso, você indo para outros módulos aqui, também tem a ver com essa primeira aqui, certo? E aqui nós temos mais os recursos do FreePix e o FreePix Spaces, são as duas questões mais técnicas. E daí vocês podem ver durante o dia, hoje eu passei explicando um pouco elas, além de forçar o toque nessa de fundamentos. Tá legal? Eu vou repassar agora os fundamentos até para ficar registrado assim de uma forma mais direta do que eu acho importante. Então, quando nós entramos em fundamentos de cinema, né, é entender o que é um filme, né, entender o que é linguagem visual, né, principalmente quem já é fotógrafo ou cinegrafista, ele conhece muito disso. E eu não sei se você sabe, mas eu passei 10 anos fotografando pelo mundo inteiro, e principalmente porque eu tinha em 2000 um portal de aventura. Então a minha estratégia de marketing e de conteúdo era todo fim de semana ir atrás de eventos, nós tínhamos mais de 200 áreas de atuação, registrar milhares de fotos e publicar, né, na plataforma. E uma das coisas que era, eu não podia ter tempo para editar. Então, me desenvolvi muito na minha capacidade de toda foto tinha que ser boa. Não digo que seja ótima, algumas eram ótimas. Mas meu conteúdo, né, minhas fotos iam para a revista, foram para a National Geographic, foram para várias revistas do Brasil, inclusive Náutica e etc. E internacionalmente também. Então, tu tirando 2.000 fotos, 20.000 fotos, algumas vão sair boas, certo? Mas o mais importante não era isso, era eu botar todas as fotos e não me preocupar que essas fotos eram ruins. Então, eu tive que aprender muito a lidar com uma linguagem visual de publicação, certo? E uh, pensar em termos de narrativas, no caso de 3 atos, certo? Onde que você define algumas coisas, nós vamos ver isso. Trabalhar muito com a questão de cor, luz e atmosfera, né? Que é um outro aspecto, que isso é um talento, né? E a mesma coisa o som, como o som ele é um elemento fundamental na hora de tu construir um filme, né? Uma trilha sonora, os sons e assim por diante é importante. E aí também eu me qualifico muito ruim, né, em som. Eu tenho dificuldade de som, tenho dificuldade da arte, né? Eu acho que eu acabei ficando bom aqui por causa de tanto que eu fiz, eu aprendi o que dá certo e errado, né? Mas isso aqui, 1.4, 1.5, está muito, né, no artista, né, no talento do artista. E claro que o que é um filme é a capacidade de tu contar histórias, certo? E hoje nós temos a vantagem de tudo isso, a IA nos ajudar, certo? Seja pelo ChatGPT, seja eu automatizando isso através do Cloud Code, ou o que quer que seja. Tá legal? Então, esse é o ponto que eu queria passar para vocês aqui, né? Então, só levantando o que é o filme, né? A gente tem que pensar em comparar o que é vídeo de cinema. A gente tem que pensar, né, nos elementos da cena. Então, o que são os elementos da cena? Personagem, ambiente e a ação, ou seja, qual o conflito ou ação que nós temos ali para aquilo se tornar relevante, certo? Então, eu estava falando hoje, durante o dia, e dizendo assim, você tem que criar história,
você tem que definir os personagens, você tem que definir o ambiente. Então, quando você tem esses 3 elementos bem claros, você consegue criar as cenas, ou seja, dentro daquele vídeo, né, daquele episódio, né, tu vai criar quantas, né, cenas. Então, um episódio, né, ou seja, um vídeo, um filme, ele tem quantas cenas? E aí tu pode pedir ajuda para o ChatGPT, como eu fiz com a minha turma, e joguei para lá, vamos analisar. Então ele fez análise, ele pode sugerir, ele pode criticar, e você pode distribuir aquilo em números cenas. As cenas, elas podem ter alguns segundos cada uma, e elas não precisam ter o mesmo tempo em todas elas. Então, é importante. Agora, a pergunta é aqui, no conflito, qual a emoção? O que que tu quer passar com aquela cena? E isso é importante, né? Aquela cena, qual é a missão dentro né, dentro daquele vídeo que tu tem? Então é muito importante, né, fazer isso. E que nem no cinema se gravava, né, filmes de 20 horas e tinha que transformar isso em filmes de 1 hora. Então você tem que acabar eliminando tudo o que não agrega de valor ao filme, certo? Então esse é o ponto importante que nós temos aqui. Outra coisa é como o espectador lê as imagens, né? Entender do design visual, onde que é o olhar, qual é o impacto que tem quando é um rosto, um olho, né? Os olhos e